Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Vamos para mais uma aula, a nossa lição de número 3, que vai falar sobre Isaac, um filho obediente, ok? Vamos orar para dar início à nossa aula? Soberano Deus, nosso Pai, nesta hora, meu Senhor, te glorificamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos guardado, Jesus, guardar nossas famílias, meu Pai. É o que eu te peço, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu já falei, a nossa lição, ela vai falar sobre Isaac, um filho obediente. Nossa lição de número 3. E como já foi dito também, o nosso trimestre vai estar falando sobre os amigos de Jesus. Então, vamos estar lendo no livro de Gênesis, capítulo 22, e o versículo 1 até o 18, que diz: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Não vou terminar de ler todo para ganharmos tempo, para nosso vídeo não ficar muito grande. Aí vocês terminam de ler até o capítulo 18. E o 18 ele fala: E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Quem nunca ouviu falar de Isaac? Quem nunca ouviu falar de Abraão? Sabemos que Abraão ele era amigo de Deus. E o objetivo dessa lição é aprender que devemos obedecer diariamente a palavra de Deus. E Abraão, ele obedecia diariamente a palavra de Deus, a voz do nosso Deus. E a Bíblia nos conta que Deus ele tinha feito promessas a Abraão, E com o passar da vida de Abraão, o Senhor ele foi cumprindo cada uma no seu tempo. Então, uma das promessas era que Abraão iria ter um filho, um filho da sua velhice. E aí, mediante a quando Deus prometeu que iria dar um filho a Abraão, durou 25 anos para que Isaac viesse a nascer. Sabemos que Sara, a esposa de Abraão, era uma mulher estéril, mas para Deus nada é impossível. Então, Deus deu autoridade para que Sara pudesse dar a vida a Isaac. Mas as provações de Abraão não parou por aí. Então, Deus pediu a Abraão, fez um teste com Abraão e pediu a Abraão a vida do seu filho Isaac, do seu único filho amado, do seu filho o único filho da sua velhice, Então, assim Abraão fez, Então, Abraão juntou 2 servos e o seu filho Isaac e foi para uma terra chamada Moriá, E lá tinha um monte chamado Monte Moriá. Então, Abraão ele foi. E essa viagem de Abraão durou 3 dias. Então, no 3º dia, Abraão chegou a esta terra, subiu ao monte com Isaac, deixou seus servos embaixo e subiu ao monte com Isaac. E junto com ele levou o fogo, a lenha e uma faca, o qual ele iria usar para sacrificar o seu filho Isaac. Mas Isaac era um filho obediente e submisso a seu pai. Ele poderia dizer que não ia, mas ele era obediente e submisso ao seu pai, e assim ele foi. Seu pai chamou ele e ele foi com seu pai. Nunca imaginava Isaac que ele seria o cordeiro. Então, Isaac perguntou ao seu pai, que viu ele levando tudo menos o cordeiro. Então, Isaac perguntou ao seu pai: meu pai, onde está o cordeiro? E Abraão falou para seu filho, a única coisa que Abraão falou para seu filho, que Deus proverá, Deus proverá o cordeiro, meu filho. E antigamente as pessoas matavam o cordeiro e ofereciam em sacrifício
no lugar dos seus pecados, né? Para pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E assim Abraão, não significa que Abraão estava em pecado, mas foi uma prova de Deus para a vida de Abraão. Então Abraão subiu ao Monte Moriá com seu filho Isaque, levando o fogo, a lenha e a faca. Né? E quando chegou lá, Abraão preparou o altar, né? Acendeu o fogo, amarrou o seu filho Isaque e colocou ele sobre o altar. Né? Quando Abraão iria sacrificar o seu filho em obediência a Deus, o anjo bradou do céu, né? Não faça isso, Abraão, né? Porque Deus viu a obediência de Abraão. Eu creio que se ele tivesse dito não, Deus não iria intervir, né? Então, o anjo bradou do céu, né? Não faça isso, Abraão. E Abraão, né, não fez aquilo que Deus tinha pedido, porque o anjo bradou do céu. E quando ele olhou em volta, ele viu um cordeiro, né? Naquele momento, Abraão mostrou que ele tinha obediência a Deus, né? Ele provou que ele cria e acreditava em Deus, né? Então, quando ele olhou em volta, quando o anjo bradou para ele não sacrificar seu filho, ele olhou em volta e viu um cordeiro, né? E ofereceu aquele cordeiro em sacrifício a Deus no lugar do seu filho Isaque, né? O que é que eu quero falar para vocês, crianças, com essa lição de hoje, né? Que nós temos que ser obedientes. Obedientes a quem? A nossos pais, primeiramente a Deus, né? Obedecer a Deus. Depois a nossos pais, né? A Bíblia diz: honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa, né? Então temos que honrar os nossos papais, as nossas mamães, né? E mostrar sempre que estamos dispostos a obedecer o nosso Deus, né? Porque se nós obedecemos a Deus, tudo vai bem. Quando Isaque perguntou a Abraão onde estava o cordeiro, a única coisa que ele disse para seu filho foi que Deus proverá. Ele poderia ter dito qualquer outra coisa, mas ele confiava nas promessas de Deus. Então ele disse para seu filho: Deus proverá. E Deus proveu o cordeiro, né? No lugar do seu filho Isaque, Deus proveu o cordeiro para Abraão, né? E Abraão ali sacrificou aquele cordeiro no lugar do seu filho, né? Então, desse dia em diante, Abraão foi muito mais abençoado. Não somente Abraão, como toda a sua descendência, né? Jesus, ele é da descendência de Abraão, né? Então, qual foi o sacrifício que Jesus fez? Morreu na cruz do Calvário por amor a nós, né? E a Bíblia diz que eis o cordeiro do mundo, né? E eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então, Jesus foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Mas o mundo não quis ficar fora do pecado, né? Então, crianças, que vocês venham a entender a cada dia que temos que obedecer ao nosso Deus principalmente. Temos que obedecer nosso papai, nossa mamãe, né? Assim como Isaque. Isaque, ele foi um exemplo de obediência. Abraão foi um exemplo de obediência. E através de Abraão, toda a sua descendência foi abençoada, né? Sabemos que as bênçãos de Abraão são incontáveis. Nem as estrelas do céu, nem a areia da terra consegue chegar às bênçãos que Abraão teve em sua vida. Então, que venhamos entender que precisamos ser obedientes para sermos abençoados, né? Que precisamos obedecer para que Deus venha prover o cordeiro para nossas vidas. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que vocês entendam o conteúdo desta lição. Amém? E aí vocês dão aquele feedback para as professoras de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem em paz. Amém. Tchau.